Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a professora Jéssica da disciplina de arte e hoje estaremos estudando a semana 1 e a semana 2 e 3 do PET 1. Vamos lá. Na primeira semana, o tema para estudo é artes audiovisuais. E aí, turma, o que é audiovisual? Audiovisual é a união do áudio, né, e do visual, ou seja, a imagem ali com o áudio, né, com a sonoridade, seja ela a fala e também ali outros sons dentro da sonoplastia, certo? Então vamos lá. No recapitulando, a gente encontra aí um trecho que faz referência, né, ao início ali do cinema, o nascimento do cinema, que se tinha ali registros, né, de episódios ali da vida cotidiana. E logo se pula para uma ficção cinematográfica, que é o filme Viagem à Lua, feito aí por George Miles. George Miles, ele entrou em contato ali com os irmãos Lumière. Então, no momento que os irmãos Lumière descobriram a possibilidade de não só registrar a imagem, mas reproduzir, e estava ali proporcionando, né, dentro de um cinema essas imagens, George Miles estava lá e se interessou digamos que pela invenção, pelo cinematógrafo. E então ele viu ali uma maneira de estar manipulando ali imagens e o tempo através delas. Como assim? George Miles, ele era ilusionista, então ele trabalhava com a mágica, com o teatro e com toda essa questão de cenário. Então ele viu ali, dentro dessas reproduções, uma maneira diferente, né? Por exemplo, de atrair também o seu público. E lembrando, turma, que Viagem à Lua, ela não havia acontecido até então um homem chegar à Lua, né? O homem, digamos assim, que chegou à Lua primeiro no filme do George Miles. E aqui vamos para a atividade. Na atividade, está perguntando aqui, o que significa ficção cinematográfica? E aí, turma, o que significa ficção cinematográfica? Vocês sabem? Então vamos lá. A ficção cinematográfica é um gênero de filme onde é explorado temas imaginários ou que não são aceitos pela ciência moderna. Ou seja, por exemplo, aí, a viagem no tempo, formas de vida extraterrestre e o teletransporte. Ou seja, a ficção cinematográfica, ela está aí para o George Miles a partir do momento que ele propõe uma viagem à Lua, quando na verdade não era constado que isso era possível dentro daquele período, certo? E como é que George Miles desenvolveu esse trabalho? Ele criou um estúdio, né, dentro de uma casa, com um palco, onde essas cenas elas eram filmadas. Então, lembrando, né, que o teatro ele é basicamente uma extensão do cinema, onde as pessoas elas estão representando. A diferença é que no cinema essas pessoas elas estão sendo filmadas e isso pode ser reproduzido a qualquer momento, tá? Então, com o uso de diferentes cenários, de manipulação de imagens, ele conseguiu ali, através da sequência, criar uma narrativa com mais de 10 minutos. Lembrando, né, que a tecnologia daquele período não era como hoje. Então, ele ficou ali, foi muito trabalhoso. Então, foram várias fotografias, vários registros, para se chegar, então, a 10 minutos. Ou seja, o filme do George Miles foi o primeiro ali a ter esses efeitos especiais. Toda a questão da manipulação de imagem que eu digo é a edição, o corte, colocar a imagem em sequência e vice-versa, certo? Então é isso a primeira semana. Vou colocar aqui a correção para vocês. Já a segunda e terceira semanas, elas são juntinhas, tá? E vai estar falando da arte renascentista, né? Ou seja, a arte aí no Renascimento. E turma, logo de cara, o recapitulando de vocês nada mais é que um mapa mental. O mapa mental, ele é uma ferramenta, né, de uso para estar revisando um assunto que você já viu. Ou seja, acredito que vocês já viram sobre o Renascimento no ano passado. Mas vamos lá. O que é o Renascimento? Segundo o nosso mapa mental, o Renascimento artístico
representou uma das vertentes do período renascentista com uma profusão de diversas obras. Ou seja, foi com o declínio do sistema feudal e de diversas características associadas ao período medieval que surgiu a Renascença, um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou pela Europa. Quando ele coloca aqui, né, o renascimento artístico, por quê? Porque o renascimento ele se deu ali não só dentro da arte, mas do pensamento. Nesse período da Idade Média, eles enfrentavam uma grande, digamos ali, que não se concordavam com muitas coisas, e tudo estava associado à igreja. Então, o conhecimento ele não era passado pelo povo, o conhecimento era passado ali apenas pelo clero, certo? Então, houve ali uma revolta. O homem, ele queria buscar o seu conhecimento. E aí que entra, né? Sai o teocentrismo, que é Deus como centro, e entra o antropocentrismo, que é o homem como centro, o homem buscando o seu conhecimento em diversas áreas. Lembrando que no Renascimento se teve aí, digamos que um avanço, né? Foi explorado dentro da ciência, dentro aí da filosofia, da matemática e a arte. Beleza? Então, a característica do Renascimento são as diferentes artes, né, ali medieval. Então, o Renascimento artístico, ele esteve inspirado na Antiguidade Clássica. Por quê? Porque a Antiguidade Clássica que veio antes da Idade Média. Então, quando o homem ele passa a ser ali como centro, ele busca o seu conhecimento, ele entra em contato com o clássico, que era ali no grego e no romano, ou seja, a arte dentro do Renascimento, ela faz referência, ela está inspirada ali nas artes greco-romanas, tá? Então, os artistas do Renascimento, eles possuem ali um contexto que não está mais ligado dentro da igreja, muitas vezes ainda estão, mas mais para frente isso muda, né? Eles vão estar se inspirando em mitologias gregas, como por exemplo Botticelli, mas ainda às vezes há a presença do religioso, como Michelangelo e o Leonardo da Vinci, e as obras que aqui estão apresentadas, tá? Então, dentro disso, se tem também como característica do Renascimento as técnicas, né, dentro desse avanço. Então, é muito importante que vocês saibam que o Renascimento ele foi um movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou pela passagem da Idade Média para a moderna dentro daquele período. E como característica, possuía ali a natureza e o homem como centro das suas preocupações, a utilização do chiaroscuro. O chiaroscuro, galerinha, nada mais é que é uma técnica que é usado ali o contraste, né? O claro e o escuro, usando aí o claro para estar valorizando o que o artista quer mostrar e o escuro para dar esse contraste e esconder algumas coisas, digamos assim. A perspectiva e a proporcionalidade, lembrando que foi um avanço científico também. Então, a gente contou com artistas como, por exemplo, Michelangelo e Leonardo da Vinci, que fizeram estudos sobre o corpo humano. Logo, eles estudaram e começaram a avançar aí dentro de suas obras, tornando cada vez mais a figura humana representada como o real, tá? Então, temos a representação também das emoções, a racionalidade, que está aí ligada à razão, e a idealização e a harmonia da beleza, que isso vem ali do greco-romano, tá? E aí, vamos para a atividade. Na atividade, pede o quê? Para que vocês observem o mapa acima, escolha uma imagem e explicar quais são as características renascentistas empregadas dentro dela. Bom, vamos lá. Eu, Jéssica, escolho o Leonardo da Vinci. E dentro da obra do Leonardo da Vinci, e a obra representada ali é a Última Ceia, então vamos às características da Última Ceia. É um afresco de temática bíblica que possui perspectiva e proporcionalidade, bem como demonstra a emoção de todos os representados. Ou seja, ali foi um momento, uma cena que marca bastante dentro da passagem bíblica. Então, Leonardo, ele tentou captar
todas as emoções ali do Jesus e seus discípulos, ok? Então, turma, essa é a atividade da semana. Sei que vocês farão com muito capricho. Ficarei aguardando, tá? E um beijo para vocês e até a próxima.